Olá, eu sou Ruth Chaves, sou advogada e tenho falado para vocês, já que me acompanham há algum tempo, sobre inventário. Eu confesso que eu me surpreendo todas as vezes com o volume de mensagens que eu tenho recebido, porque nem sempre são apenas perguntas ou dúvidas sobre o processo de inventário, mas são muitas vezes histórias que, se tratando de inventário, nem sempre são tão amistosas. Eu me surpreendo ao perceber que as minhas postagens, elas têm ajudado as famílias a se estruturarem até mesmo antes de proporem a ação de inventário, seja na via judicial ou na via extrajudicial. Até porque essas postagens, elas evitam conflitos, desgastes emocionais, que às vezes atravessam gerações, que dissolvem famílias. Quando eu decidi abraçar o universo digital, eu pensei que seria simplesmente para colocar mais clientes dentro do meu escritório, para que eu pudesse atender, mas ao longo do tempo eu verifiquei que não são apenas os clientes, o número de clientes, mas sim o conhecimento, a necessidade de saber mais sobre informações direcionadas a inventário, a como receber a sua herança. Então, isso foi desafiador para mim e eu criei uma metodologia de trabalho que eu venho validando dia após dia, que é o Guia Prático de Inventário. E quando eu digo a vocês que meus clientes se tornam meus amigos, isso não é demagogia para te emocionar com dramalhões forjados. Na verdade, nem mesmo o mais frio dos profissionais que lidam com inventário conseguem se manter indiferentes. Por quê? É literalmente lidar com vidas, com histórias, é mediar conflitos, em que muitas vezes atravessam gerações e chegam até você para serem resolvidos. O fato é que, seja no meio digital ou no meio físico, eu entendo que antes mesmo de atuar como profissional do direito, é preciso saber ouvir, é preciso saber respeitar as dores, é preciso ter paciência, disponibilidade. Quando se nasce em uma família numerosa de irmãos e ainda no interior do estado do Pará, ou se tem essas qualidades ou não se chega à maioridade. Sabe aquela frase que a gente às vezes se pega falando? Passou um filme na minha cabeça? É exatamente isso que eu sinto todas as vezes que tenho que gravar um vídeo. E hoje eu resolvi gravar um vídeo contando a você a minha história de vida, em forma de gratidão a todas aquelas pessoas que me acompanharam, que estiveram comigo até aqui e que me trouxeram experiências pessoais e familiares para dentro da minha metodologia de trabalho. Eu vivi até os 18 anos da minha vida em uma cidade no interior do estado do Pará. E para quem conhece a realidade paraense, sabe que, à medida que os quilômetros se distanciam, diminui também as condições dos serviços básicos. E eu estava a 1.300 quilômetros da capital, de onde teria as melhores condições de ensino, supostamente. Mas eu aproveitei, mesmo em condições adversas, todas as oportunidades que a cidade de Itaituba poderia me oferecer. Eu estudei em escolas públicas, em escolas conveniadas, com instituições religiosas, que me deram todos os alicerces e amigos inesquecíveis. Em casa, eu tinha um suporte familiar bem numeroso. À frente estava minha mãe, um exemplo de integridade e perseverança. Ao lado estavam meus irmãos. Eu não tinha apenas uma escada de irmão, mas eu tinha várias escadas de irmãos resultantes de relacionamentos anteriores do meu pai. Então, daí vocês já tiram, de onde eu criei a metodologia da árvore genealógica e agregada, da minha própria experiência. A diferença é que na minha família, infelizmente, meu pai faleceu e nós não tínhamos bens a inventariar. Pelo contrário. Mas a vida prosseguiu. E sabe aquela história de você estar preparado para todas as oportunidades que o trem vai passar? Eu me preparei para todas as estações. Depois do ensino médio, eu cursei cursos técnicos. Posteriormente, fiz 2 graduações simultaneamente. Casei, engravidei. Se foi loucura, não sei. Mas a minha família é a razão que eu encontro todos os dias para ter resistido e ter conseguido caminhar até aqui. Eu não escolhi priorizar a carreira do direito em detrimento da agronomia, que eu também amo. Mas as oportunidades, elas foram me envolvendo cada vez mais em desafios que nem sempre se aprende a resolver somente nos bancos da faculdade. Eu sempre busquei conhecimentos por meio de
cursos, de relações profissionais, de práticas. E como eu cheguei no direito sucessório? Bom, eu cheguei no direito sucessório como o meu primeiro e grande desafio profissional. Foi uma ação onde tinha diversos herdeiros, diversos bens, muitos conflitos, e aí eu vi a minha primeira grande oportunidade. Desistir nunca foi uma opção. Então eu comecei a trabalhar bastante naquele processo, a encontrar alternativas jurídicas para resolver aquele conflito. E foi aí que eu descobri que o caminho inventário, ele é reto, é só seguir. Hoje, quando alguém me procura para obter conhecimento sobre o processo de inventário, eu me enxergo em cada uma dessas pessoas, anos atrás. Quando eu iniciei a minha atividade, eu também ficava ansiosa e curiosa por saber mais. E eu dou graças a Deus por ter encontrado pessoas altamente qualificadas que fincaram meus pés no direito sucessório e me ensinaram a trilhar o caminho, me auxiliaram através de pessoas assim de grande referência, como o professor Paraguaçu Elleres, como o desembargador Amauri, como o professor Rodrigo Cunha. Então, são tantas as referências que eu passaria horas aqui falando dessas referências. Desde o início da minha carreira profissional, eu vim me especializando em inventário. Já foram tantos cursos, tantos livros lidos, porque eu tenho uma completa afinidade com esse tema. Sem querer, eu fui aos poucos me tornando referência para os meus amigos, para novos clientes. E assim, foi então que eu me dei conta que eu passava horas e horas estudando ou resolvendo questões de inventário. Então, eu resolvi empreender nesta área. Hoje, eu sei tudo sobre o inventário? Talvez você me faça essa pergunta. Seria muita pretensão minha dizer que sim, mas também seria muito injusto, com tantas grandes referências que eu citei aqui, dizer que não. Hoje eu posso dizer a você que me sinto segura para te ensinar tudo aquilo que aprendi sobre inventário. Me sinto privilegiada por ter a oportunidade de ter um crescimento profissional, um crescimento pessoal, espiritual e também pessoal. E essa é parte da minha história de vida. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Isso tudo é fruto da minha experiência profissional, da minha persistência, da minha insistência e também do apoio de muitos colaboradores que me ajudaram até aqui, mas tudo isso só foi possível porque até aqui nos ajudou o Senhor.